Boa tarde a todos os presentes. Estamos iniciando nosso segundo dia de evento e, em nome da Associação Brasileira de Câmbio, tenho a honra de dar as boas-vindas a todos os convidados ao 5º Compliance and Business Day Abracam. Para iniciar, gostaria de chamar a presidente executiva da associação, senhora Kelly Galego Massaro. Boa tarde a todos. Iniciamos agora o segundo dia do 5º Compliance and Business Day Abracam. Todos os anos realizamos um evento que vem aumentando o número de participantes. E nesta edição temos o dobro de inscritos em comparação ao ano passado. Parabéns para a equipe da Abracam, que se desdobra e realiza mais um grande evento. Obrigado aos nossos patrocinadores, Brinks e Advice, que nos apoiam neste ano. Em um ano tão difícil, a Abracam não parou nenhum momento, sequer. Iniciamos hoje um projeto ambicioso e essencial para o crescimento e solidificação do mercado de câmbio brasileiro. Lançaremos hoje o selo Abracam de conformidade. Com o apoio dos bancos de câmbio associados, criamos essa iniciativa que promete ser um divisor de águas para o mercado financeiro brasileiro. O selo vai conferir efetividade nos controles e procedimentos e assegurar melhores práticas às instituições que operam no câmbio. Tudo isso de forma independente e a um custo baixo. Temos certeza que esse é um investimento importante para dar o valor justo aos bons agentes do mercado, para desenvolver um bom negócio e para crescer. Ganho de imagem é valor. E tem um mercado composto por agentes que jogam com as mesmas regras é a forma mais saudável para incentivar a concorrência. O selo Abracam é um ganho certo para todos. Confiamos no engajamento de todas as instituições para fazer a iniciativa dar certo e para que os erros que vimos no passado não voltem a acontecer. Participa do primeiro painel de hoje Otávio Damasio, diretor de regulação do Banco Central do Brasil, e Eduardo Nogueira Liberato de Souza, assessor sênior do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central. Eles falarão sobre uma das pautas mais importantes do mercado em 2020, o projeto de reforma da Lei do Câmbio. Mais tarde, teremos 2 painéis que trarão o selo Abracam de conformidade, com a participação de José Augusto Varanda, presidente da Comissão de Ética e do Comitê Assessor da Abracam, Miquelina Tavares, diretora de Controles Internos do Banco Ourinvest, Lia Suzin, gerente de câmbio do Banco Topázio, Thomas Ricardo de Oliveira Geraldo, gerente-geral de câmbio no Banco da Ecoval, e Tiago Severo, advogado, sócio do Caputo Bastos e Serra Advogados. Obrigada a toda a audiência. Quero agradecer também a presença de todas as autoridades aqui presentes, especialistas e agentes de mercado, representantes das entidades de classe e participantes internacionais. Desejo uma boa tarde a todos, que seja muito produtiva. Diretor Otávio, passo a palavra ao senhor. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado, Kelly. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Abracam para participar mais uma vez desse evento, a segunda vez que eu participo desse evento. É uma honra para mim estar participando e contribuindo com esse segmento, que é um segmento que é muito importante da nossa economia e do sistema financeiro. Parabenizo também pela realização dessa iniciativa. Eu acho que é uma oportunidade única de a gente discutir sobre as questões de compliance e também sobre as oportunidades de negócio que surgem a todo momento relacionadas às atividades que a Abracam representa junto aos seus associados, né? E nesse espectro, eu acho que é interessante a gente discutir a questão do PL da reforma cambial, que é um PL da agenda prioritária do Banco Central, que, com certeza, vai abrir um espaço para a gente revolucionar a regulamentação cambial no Brasil, assim que é aprovado, né? E, para isso, eu acho que vale a pena a gente contar um pouco a história e também os objetivos que a gente tem com esse PL. Então, eu vou fazer, nessa minha introdução,
uma pincelada geral sobre esse projeto, e depois o Eduardo ele vai vir complementar, entrando em maiores detalhes sobre o projeto. Então, a gente começou a discussão desse projeto de lei algo em torno de 3 ou 4 anos atrás, dada, inclusive, inúmeras demandas que a gente tinha da sociedade para modernizar o arcabouço regulatório. Só que, para modernizar o arcabouço regulatório, eu preciso ter uma base legal para fazer isso, né? E, quando a gente olhava para a nossa base legal, vários aspectos que a gente entendia, inclusive, como pertinentes da modernização, a gente não tinha essa base legal, então não tinha como a gente avançar no âmbito da regulamentação. Mais do que as demandas propriamente ditas, a gente via, inclusive, como que a legislação cambial ela foi ficando defasada ao longo desses anos, né? Vis-à-vis todos os avanços que a gente observou no comércio internacional, no fluxos de capitais e também no desenvolvimento da própria economia brasileira e na sua inserção à economia global. Então, ficava evidente para o Banco Central a necessidade da gente trabalhar numa proposta de modernização do marco legal cambial. Tá? E foi nesse projeto, e aí, há 4 ou 5 anos atrás, a gente iniciou essa trajetória, primeiro organizando todos os principais pontos, tentando organizar a legislação que existia, né? Identificando os principais problemas que a gente já tinha um caminho grande já percorrido de diagnóstico, mas principalmente interagindo muito com a sociedade, com todos os players, com os associados da Abracan, com o lado real da economia, com os exportadores, com importadores, com exportadores grandes, com exportadores pequenos, com importadores grandes, importadores pequenos, com o mercado financeiro, enfim. Essa proposta que foi submetida ao Congresso, ela é fruto de um amplo diagnóstico, de uma ampla interlocução com todos os participantes, direto e indireto desse mercado. Okay? Eu sempre gosto de mencionar as dificuldades que a gente enfrenta hoje com o marco legal cambial, né? Para vocês terem uma ideia, em dezembro próximo, de 2020, se a gente não conseguir aprovar o projeto até lá, provavelmente a legislação em vigor mais antiga vai completar 100 anos. Então, a gente está falando que esse projeto ele vai substituir uma legislação, uma delas, né, que está em vigor desde 1920. Né? E daí a gente tem um outro conjunto grande de legislações cambiais que vieram na década de 30, na década de 40, depois um conjunto significativo que veio na década de 60 e algumas coisas mais na década de 80, e aí a gente tem todo o espectro de regulação, de legislação envolvendo a reforma cambial. Então, em dezembro, provavelmente, a gente vai completar 100 anos da norma em vigor mais antiga, né? E, naturalmente, isso traz um baita desafio, porque o mundo mudou demais desde lá, né? As terminologias são distintas, e mais do que a antiguidade dessa legislação, você tem tantas leis, tantos instrumentos legais presentes, que você tem também uma certa confusão e, algumas vezes, insegurança jurídica sobre elas. Pelos meus números, a gente tem aproximadamente 40 instrumentos legais em vigor, que somados devem dar aproximadamente 400 artigos tratando da legislação cambial. E esse projeto que a gente submeteu para o Congresso, ele é um projeto que é uma peça única, com 29 artigos. Então,
ele vai ser um instrumento muito mais conciso, muito mais alinhado, muito mais estruturado do que se a gente juntar toda a legislação cambial em vigor atualmente. Tá, okay? Então, isso já mostra a importância da gente avançar com essa proposta, né? E quais são os objetivos desse PL? Esse PL visa modernizar o arcabouço legal, aumentando a eficiência da prestação de serviços para as empresas e também para os cidadãos, facilitar a maior inserção das empresas brasileiras no mercados internacionais, né, e promover novos modelos de negócio ao permitir novos tipos de instituições. Vou focar nesses dois últimos bullets aqui para explorar um pouco da modernização. A gente encontra inúmeros obstáculos no nosso comércio internacional devido às barreiras que a legislação cambial impõe hoje. Por exemplo, hoje o comércio internacional é formado por grandes cadeias globais de fornecedores. Muitas vezes, um produto final ele é composto por peças que vêm de vários países, mas se a gente observar a nossa legislação cambial, muitas vezes, se você tiver que comprar uma peça, um produto final que é produzido, por exemplo, na Suécia, e vou dar um exemplo clássico, que é o exemplo do caça-gripe, que ele é montado na Suécia, mas algumas peças tinham que vir de outros países, e nesse processo o governo brasileiro precisava pagar a importação dessas peças pela Suécia, né? Isso, em termos gerais, na legislação cambial, não é permitido e dependia de uma pré-autorização, uma autorização específica do Banco Central. No caso específico, a gente pode conceder essa autorização, mas, no caso geral, isso é extremamente complicado, você tratar desse tipo de prerrogativa ou de autorização para inúmeros outros importadores de produtos e serviços. Então, a legislação cambial em vigor, ela não é uma legislação que está alinhada com a formatação do comércio global atual. E isso traz inúmeros problemas para quem opera no comércio exterior, seja do lado da exportação, seja do lado da importação. O terceiro ponto que eu falei, de promoção de novos modelos, é outro aspecto. Nos últimos anos, a gente tem observado uma evolução muito grande de novos modelos no âmbito de praticamente todos os segmentos econômicos e não poderia ser diferente no próprio segmento do sistema financeiro como um todo, né? O Banco Central tem avançado muito com uma agenda de inovação, criando as bases para que a indústria financeira se desenvolva e fomente a inovação para inúmeras finalidades, para inclusão, para eficiência, né, para preencher os gaps que existem no modelo do sistema financeiro. E a gente tem várias ideias, inclusive demandas dos participantes do mercado cambial para inovar, só que a gente também encontra novamente barreiras na nossa legislação que não permitem que a gente avance no âmbito regulatório. Então, vários modelos de negócios novos que estão surgindo, que a gente vê que surgem em outros países, que seriam extremamente importantes para o caso brasileiro, a gente hoje tem um pouco de dificuldade de implementar. Por quê? Porque a gente não tem ainda o respaldo legal para fazer as adaptações regulatórias. Então, o primeiro objetivo desse PL é o de modernizar. O segundo objetivo é de simplificar. Eu acho que está bem alinhado com o que eu comentei antes sobre a complexidade que é a gente tratar as regras cambiais. Então, hoje existem no aparato legal exigências que não fazem mais sentido, que a gente pode superá-las, inclusive com mecanismos muito mais eficientes de estatística e de controle, né? Mas como existe a demanda, como existe o dispositivo na legislação em vigor, no âmbito da regulação a gente também não
não tem como avançar nessa linha. Então, o segundo ponto é simplificar todo o aspecto de transações cambiais no país. E o terceiro é a consolidação e também a atualização da legislação. Eu já mencionei a quantidade de leis em vigor, que resultam em mais de 400 artigos, se a gente fosse fazer uma peça única. Agora, a própria nomenclatura ela é arcaica, né? Então, a gente tem normativos que, por exemplo, tratam o negócio de fazer transações cambiais como o jogo do câmbio. Não sei qual era a conotação que o jogo do câmbio tinha no século passado, na primeira metade do século passado, mas é uma nomenclatura que não faz o menor sentido hoje e muitas vezes pode até confundir quem estiver trabalhando com esse arcabouço legal, com quem estiver deparando com esse arcabouço legal para querer interpretar o que essas nomenclaturas, que talvez fosse um padrão na época, né? E hoje em dia não faz mais sentido, dada a nomenclatura que a gente adota no nosso dia a dia, entendeu? Então, o PL, em linhas gerais, ele tem o objetivo de modernizar, simplificar e consolidar a legislação em vigor. Okay? Então, são esses os pontos. As expectativas em relação aos benefícios que eles vão trazer são inúmeros, né? Tanto no comércio exterior brasileiro, com a redução de burocracia, eliminação de assimetrias, trazendo maior competitividade às empresas brasileiras, a facilitação de fluxos de pagamentos comerciais, eliminando os custos necessários aos negócios, a adoção de regulamentação compatível com o atual grau de inserção da economia brasileira, a parte de investimento estrangeiro, um avanço em ganhos de eficiência no acesso a investidores estrangeiros, independentemente de sua nacionalidade, o desenvolvimento de diversificação, particularmente no mercado financeiro de capitais, e também no investimento brasileiro no exterior, com esse novo ambiente regulatório, uma menor burocracia, uma maior simplificação para os brasileiros, inclusive, investindo no exterior. Então, esses são alguns dos benefícios que eu estou colocando aqui de uma forma bem clara, bem rápida, bem genérica. Acho que o Eduardo depois vai ter condições de detalhar um pouco mais e também entrar em alguns exemplos, mas a gente vê, uma vez aprovado esse projeto, um importante avanço na questão da legislação cambial no país. E isso tudo, dado as tecnologias que nós temos hoje, sem perder qualidade na questão das estatísticas e sem perder qualidade na questão do controle também, entendeu? Então, muito se fala assim, flexibilizar a regra ou flexibilizar a legislação cambial. Não, a gente está montando um modelo no qual o que é importante, o que é necessário, a gente, dadas as transações digitais que hoje prevalecem no âmbito do sistema financeiro e também no âmbito do comércio exterior e dos fluxos capitais, isso tudo a gente consegue manter essas estatísticas e manter também o controle dessas operações. E mais importante do que isso, esse projeto ele abre espaço para duas questões fundamentais, né? A primeira questão, talvez a mais importante, abre espaço definitivamente para o processo de conversibilidade do real. Esse é um processo que depende de outras variáveis, não é só a eventual aprovação da legislação cambial ou a aprovação da legislação cambial e regulação que vai pavimentar a conversibilidade, tem outros aspectos que precisam ser trabalhados e a gente está trabalhando nisso, o Brasil está avançando nessa agenda, mas, sem dúvida nenhuma, sem ele, a gente não consegue ir para a conversibilidade plena do real, mesmo que ela comece regionalmente aqui na América Latina. Okay? Então, esse é um dos grandes macro benefícios que a gente vislumbra com a aprovação do PL. O segundo, ele é uma peça fundamental também no nosso processo de entrada na OCDE, né? Um dos principais instrumentos
que os países precisam aderir para ingressar na OCDE, é o Código de Liberalização de Capitais, né? E com esse PL, uma vez aprovado, a gente consegue eliminar, se eu não me engano, 14 ou 16 barreiras ou reservas que a gente teria que solicitar ao OCDE, e aí eu dificultaria o processo para a gente avançar. Então, ele, uma vez a gente aprovando, uma vez o Congresso aprovando o projeto, a gente naturalmente avança, tem condições de avançar mais rápido nesse processo de entrada na OCDE, dado que ele vai eliminar algumas reservas que a gente teria que pedir caso a gente não tenha esse projeto. Naturalmente, o objetivo principal nosso com o projeto de reforma cambial é trazer mais eficiência para a economia brasileira em todas as suas dimensões, mas a gente não pode deixar de considerar que ele também vai ajudar o Brasil a essa agenda que tem de ingresso na OCDE. Então, eu encerro aqui as minhas palavras. Eu gostaria novamente de agradecer o convite, agradecer em nome da Kelly Massaro aí, o convite para participar desse evento, parabenizar toda a equipe da Abracan e todos os seus associados pela iniciativa de realizar esse evento, mesmo um ano difícil como a gente está passando, 2020, mas, novamente, a tecnologia vem para ajudar a gente a superar esses desafios que a gente está passando com essa pandemia e, em alguns casos, até facilitar, né? Porque esse movimento de webinar provavelmente é um dos legados positivos, se é que a gente pode falar assim, que a gente vai ter. Provavelmente, a gente vai voltar em algum dia a ter eventos presenciais, a gente sente essa necessidade, a importância da interação nossa no dia a dia, mas, naturalmente, webinars dessa natureza, eles facilitam muito a realização de eventos de forma mais rápida, barata, e convidando pessoas que, em eventos presenciais, às vezes não poderiam participar. Então, parabenizo novamente a Abracan pela essa iniciativa, agradeço o convite e passo a palavra agora, então, ao Eduardo, que vai aprofundar o debate sobre o PL cambial. Muito obrigado. Eduardo, acho que você está no mute aí. Tem que abrir o microfone. Então, estão ouvindo agora? Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo agora. A tela também está aparecendo para todos? Está aparecendo ou está? Está aparecendo. Então, está ótimo, diretor. Obrigado. Fala contigo. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Meu nome é Eduardo, eu trabalho no DEREG, né? Departamento de Regulação Prudencial e Cambial. É uma unidade diretamente vinculada ao diretor Otávio. Nós temos assim um agradecimento de fato hoje à questão aqui da Abracan, conforme foi bem colocado, né? Dessa iniciativa num momento tão difícil, né? E aí eu começo a apresentação explorando um pouquinho essa questão do PL, né? Mas assim contando assim agora um pouco mais sobre essa questão do detalhamento do PL, né?
Então, ele, conforme o diretor Otávio colocou, os objetivos são esses de modernização, de simplificação e de segurança jurídica, né, para as operações cursadas no mercado de câmbio e para os negócios referentes aos capitais brasileiros no exterior e aos capitais estrangeiros do Brasil, né. Aí, nesse quesito segurança jurídica, né, o PL leva para o nível legal dispositivos que hoje já são a realidade no infralegal, né. Dois exemplos que já estão em regulamentação são a livre pactuação das taxas de câmbio, né, e a livre realização de operações no mercado de câmbio, levando em conta limitações legais, né. O PL ele também deixa claro que o Banco Central vai ter autonomia para regulamentar esse assunto, né. Um destaque é sobre exigência sobre informações, ou seja, o Banco Central vai poder claramente escolher o meio, o prazo, a granularidade das informações que ele precisa para essas atribuições, né? A lógica, né, a gente já vai direto à questão dos possíveis resultados, né, é de se ter ampla liberdade para a racionalização, assim, para a racionalização de exigências, né, ou seja, para a realização de negócios, desde que de forma legítima, né? Vou voltar aqui. E, assim, a maior eficiência na prestação de informações ao Banco Central, né? Então, assim, a questão da documentação acessória, ela é importante, assim, a lei estabelece hoje, né, que a instituição autorizada é responsável exclusiva pela classificação da finalidade do negócio, né? E aí, como resultado, na prática, a instituição, ela exige do cliente a comprovação documental, né, independente dos riscos do cliente e da operação, né? E o PL, ele permite que a regulamentação ele possa dispor, né, sobre as responsabilidades, né, em relação à classificação e à finalidade do negócio, né? Inclusive que as instituições autorizadas elas possam incorporar políticas de abordagem no risco, né? E aí, assim, uma questão importante é que ela ajuda a questão da prestação de informações para fins estatísticos, né? O PL vai estabelecer que o Banco Central vai poder solicitar diretamente das pessoas físicas ou jurídicas, né, informações para os seus trabalhos voltados à compilação estatística. Então, essa medida ela vai permitir a redução de requisitos que hoje o Banco Central exige para operações em geral, né, no intuito de obter informações para suas atribuições, né? Então, se o objetivo da informação for para fins estatísticos, o PL abre espaço para que essas informações possam ser requisitadas apenas se houver representatividade com um pequeno conjunto de empresas desse determinado segmento econômico, né? E aí, isso tudo, ele favorece a redução de estruturas onerosas, tanto operacionais quanto jurídicas, né? E tanto em instituições autorizadas, né, quanto nas empresas em geral, né? E a lógica é de estabelecimento de requerimentos, né, proporcionais, assim, a avaliação, por exemplo, sobre o conhecimento da clientela, né, considerando a finalidade do negócio, os países envolvidos, a forma de entrega da moeda, né, o valor da operação, e a legislação cambial, ela passa a tratar de forma igual todas as operações, ou seja, como é que se a gente for olhar hoje a regulamentação cambial, não há diferenciação, digamos assim, de tratamento, não há estímulo para que haja um conhecimento sobre aquele tipo de negócio. O que acontece? A legislação cambial trata igual todas as operações, sem exigir nenhum tipo de ponderação, considerando o perfil da empresa, os volumes operados, né? E aí o PL abre oportunidade para se valorizar a avaliação do cliente, né? Inclusive o histórico de relacionamento, né? Agora, o PL ele tem uma questão que é a seguinte, ele exige a identificação dos clientes em todos os negócios, independentemente do valor da operação, né? A lógica da lei, ela é contrária a qualquer flexibilização em relação à prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo, né? Então, assim, de forma textual, o PL ele exige que a instituição autorizada tenha foco na adoção de medidas, assim eu coloco o que está escrito lá, né, no texto da lei, que ele vai ter que ter foco na adoção de medidas e controles voltados a prevenir a política de, a prática de atos ilícitos, né, incluídos aí, naturalmente, lavagem de dinheiro e financiamento, né. Então, essa é uma inovação, né, em termos da legislação cambial, né, que hoje não faz menção ao assunto, né.
E aí o PL, né, ele está, de certa forma, ele já segue numa linha que a nova circular de PLD, a 3978, já adotou. Né? Porque essa nova circular ela trouxe avanço no sentido de fazer com que os comandos referentes ao mercado de câmbio eles sejam menos prescritivos e mais próximos ao Regulamento Geral de PLD. Então, essa mudança ela impõe um comprometimento mais amplo dos regulados em relação à PLD sobre os negócios com o exterior. Né? E é essa linha que a gente enxerga que vai ser adotada na regulamentação do PL, né, no quesito prevenção ilícitos. Né? Bom, e aí com isso, eu acho que vale a pena a gente entrar naquela questão dos objetivos, né? A gente começando agora pela questão da modernização. Né? E aí um exemplo, que aí foi até, que já foi adiantado, né, pelo diretor Otávio, é essa questão da conversibilidade. Né? Hoje, a correspondência financeira internacional não é plena, porque não é possível o envio de ordem de pagamento em reais para o exterior a pedido de terceiros. Né? Como exemplo, assim, no caso da importação de mercadorias, né, um importador brasileiro e um exportador estrangeiro, ele se acertem, né, para que o pagamento da operação se dê em reais, né, nessa situação. Hoje só é possível o importador brasileiro fazer esse pagamento em reais se o exportador estrangeiro for titular de uma conta em reais, né, em um banco no Brasil, porque atualmente, assim, hoje em dia, né, se a gente for olhar, é vedada a utilização da conta do não residente para a realização de remessas de reais de interesse de terceiros. Né? O PL ele vai autorizar o uso da conta titulada pela instituição financeira do exterior, né, para fazer essa remessa de interesse de terceiros lá para fora. Né? Tem uma exigência, né, no texto da proposta, né, que os mantenedores dessas contas eles vão ter que ter informação sobre a instituição não residente, né, ou seja, que compreendem a natureza da atividade dessa instituição financeira, né, do exterior, que conhecem a sua reputação, os controles internos em matéria de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Né? E aí a gente entra na questão da conversibilidade, propriamente dita. Né? Assim, aquela questão da moeda conversível é aquela que a gente enxerga assim, como capaz de comprar bens e serviços no exterior e liquidar transações financeiras, né, além das fronteiras do país. Né? Aí duas condições são necessárias para a conversibilidade da moeda, né, que assim, é fundamental, assim, no mínimo. Né? Assim, a primeira, a gestão consistente, né, macroeconômica do país, né, e a segurança jurídica. E o PL avança nessa segunda condição, na questão de segurança jurídica. Né? A conversibilidade, assim, ela na prática, assim, o resultado dela é viabilizar a internacionalização da moeda, né? Que esse aí que é o objetivo maior, afinal, né? Que está relacionado ao uso e aceitação por não residentes, né? Assim, nas suas diversas funções, né? Como moeda, né? Aí a internacionalização ele reflete naturalmente a confiança na moeda, né? A presença comercial, né? No cenário internacional ou pelo menos regional, né? E aí ele tem ganhos para o Brasil, a internacionalização do real, né? Facilita, né, o processo de integração financeira, né, econômica, auxilia a redução dos custos de captação, né, financiamento, ajudando assim, o financiamento tanto público quanto privado, e ajuda a ampliar a atuação das instituições financeiras brasileiras no exterior, sejam elas de todos os tipos, né? Porque aí você aumenta o número de transações denominadas em reais fora do Brasil. Né? No caso aí em operações comerciais, né, existe o potencial de deslocar o risco cambial, naturalmente, desse negócio para terceiros países. Né? Então, à medida que, por exemplo, assim, a gente usa em documentos comerciais, né, como a fatura, né, invoice, eles passam a ser denominados em reais, né, são mitigados os riscos de variação da moeda. Então, esse avanço, a gente entende que ele é muito importante, essa alteração que o PL traz. Né? Uma outra questão é essa associada à questão de cadeias globais de valor, né? Do financiamento de importações. Né? O que acontece? Né? Que foi até comentado, né? O diretor Otávio comentou aqui, essa questão de um bem intermediário produzido no país A vai ser posteriormente agregado a um produto final no país B. Né? Hoje, o importador brasileiro ele tem restrições para fazer o pagamento dessa importação para o país A sem que haja o ingresso do bem no Brasil, né? E aí está textualmente em lei. Né?
se a gente fizer uma leitura da Lei 4131, o pagamento referente a amortizações de juros, né, de operações de financiamento, assim, das operações de financiamento, só pode ser feito se a operação de ingresso tiver sido registrada. E o registro só é completado se o bem ou valor original efetivamente ingressa no Brasil. Assim, o importador, na prática, ele só consegue começar a pagar as parcelas para o exterior após o ingresso inicial, ou o ingresso do bem, né? E aí, essa é uma restrição que a regulamentação atual estabelece sobre os capitais estrangeiros do Brasil, né? Com o PL, a ideia é que os comandos referentes a capitais internacionais sejam, assim, a ideia não, o texto mesmo do PL, né? Os comandos referentes a capitais internacionais, eles são principiológicos e são transferidos para o nível infralegal as determinações da sistemática de prestações de informações para o Banco Central, né? Então, com essa alteração, vai ser possível eliminar a prestação de informações com baixa utilidade, com baixa serventia, assim, para a gente, né? Tanto para a compilação de estatísticas, quanto para o monitoramento do sistema financeiro, né? E aí a lógica, consequentemente, é reduzir o ônus para empresas que realizam negócio no exterior, né? Eu acho que aqui compensa observar assim, que hoje, por exigência legal, todas as operações de crédito externo estão sujeitas a registro de capitais estrangeiros no Banco Central, né? Então, aí, com o PL, esses dados vão poder ser coletados de forma mais moderna, né? Permitindo flexibilizar o tratamento em situações como essa, né? Essa de envolvendo produtos, né, que são parcialmente montados lá fora, quer dizer, e aí eles ingressam aqui, eu não consigo fazer pagamentos lá fora por conta dessas limitações, né? E aí, se me permitem, assim, eu gostaria até de dar outro exemplo, isso é um pouco do mundo das empresas, né? A gente, de vez em quando, recebe algumas consultas, né, até de pessoas físicas, né, lá no Central, com dúvidas sobre lógicas regulares, de regulamentação, né? Então, existe uma situação que um pai enviou para o exterior cerca de 20 mil para ajudar a filha na aquisição de um imóvel no Brasil, né? E aí, ao ir à instituição autorizada receber o dinheiro, a filha informou que se tratava de um empréstimo familiar, do pai para a filha, né? E a instituição verificou adequadamente a origem lícita dos recursos, ok, a legalidade, e só que informou o seguinte: você precisa fazer um registro desse empréstimo externo com o Banco Central, para que a operação de câmbio seja realizada, né? Então, assim, a situação como um todo, assim, isoladamente, cada um está correto, né? Assim, a instituição, né? A lei de 1962, daquela época, tinha sentido, né? Mas o Banco Central, ele exige o registro porque está em lei, né? Pode até modernizá-lo, colocar como é hoje, já em registro declaratório eletrônico e tudo, mas ele tem que ser exigido, né? E mais ainda o cidadão, que não enxerga algo muito razoável em um empréstimo pequeno entre pessoas físicas, né? Está ainda sujeito a registro, né? Então, a situação mostra o nível de exigência que é hoje atualmente inadequado para negócio de baixa relevância e risco, né? Então, assim, bom, mas aí a gente passa para outro exemplo e aí a gente entra na questão das fintechs, que é outra questão que o PL ele trata e traz um dinamismo bom para essa questão, né? O que acontece? Hoje, né, existe a ideia é se manter uma lógica de que somente instituições autorizadas vão poder realizar operações de câmbio, né? O PL ele transfere do Conselho Monetário para o Banco Central a definição sobre que instituições vão poder operar no mercado de câmbio e uma vez autorizadas, que operações elas vão poder fazer, né? Então, isso sai do CMN e vai para o Banco Central porque a ideia é tornar mais dinâmico o processo de avaliação e deliberação sobre esses negócios, sobre quem vai poder atuar no mercado de câmbio, né? Agora, o importante é que o PL ele resguarda o tratamento isonômico de requerimentos para as instituições, ou seja, independente de como elas são constituídas, né? A proposta ela estabelece o mesmo nível de requerimento para todas as instituições autorizadas, né, cursarem determinada operação de câmbio, né, tanto em relação a regras de negócio, né, quanto para sistemas e infraestrutura, né. Então, os futuros entrantes, quando forem autorizados a operar pelo Banco Central, eles vão estar sujeitos aos mesmos requerimentos que as demais instituições autorizadas devem observar, né? Inclusive em relação à prestação de informações
ao Banco Central, né, os cuidados com a legalidade dos negócios, né? E aí eu tomo a liberdade aqui para até comentar estudos que a gente está fazendo lá dentro do Banco Central, fora do, digamos assim, que estão no espírito do PL, né, mas que provavelmente vão ser editados, talvez assim, com até uma antecipação, né, que é uma iniciativa que a gente está denominando lá internamente de Projeto de Inovações, que ela objetiva trazer maior dinamismo para as operações com uso intensivo de tecnologia no mercado de câmbio, né? Então, ela envolve duas etapas, né? A primeira é de um ajuste da atual regulamentação, né, com o objetivo de se permitir assim, maior eficiência na prestação de serviços de pagamentos e transferências internacionais, né? E a ideia é ter uma consulta pública prévia, tudo, né? E a segunda é do aperfeiçoamento, que aí está vinculada a essa, assim, digamos assim, no pós-norma, é do aperfeiçoamento do modelo de captação de informações sobre esses pagamentos, né, e transferências, com o objetivo de racionalizar e harmonizar, né, a obtenção de informações, né, que o Banco Central precisa para o desempenho das atividades dele, né? Então, assim, nesse momento a gente está ainda fazendo reuniões no nível técnico, dentro todas as áreas do Banco Central que estão envolvidas com o assunto, né? E a ideia é de previsão é de encaminhamento do assunto, né, para apreciação de diretoria, um pouquinho mais adiante, até o fim do ano, talvez, alguma coisa assim, né? Bom, aí, voltando agora de forma direta para o PL, né, existe uma outra iniciativa dentro do PL, que é a questão da competitividade de produtos brasileiros no exterior, né? Assim, quando a gente verifica que hoje, né, há restrições para o financiamento de exportação brasileira por instituições brasileiras, né? Então a gente não enxerga isso assim como algo positivo, né? Hoje tem uma vedação para colocação no exterior de captações realizadas no Brasil, né? Então o PL traz mecanismos não discriminatórios em relação ao assunto de maior abrangência que a vedação atual, né? O PL expande essa liberdade, né? Ele vai mais do que eliminar as restrições que tem hoje. Ele coloca que as instituições, todas elas, têm que levar em conta a regulação prudencial, né? Quando fala em instituições, nesse caso as bancárias, né? Elas podem não só investir no exterior o que é captado aqui, mas também os recursos que são captados lá fora, né? Além disso, o PL vai deixar claro que o banco pode ofertar crédito e financiamento aqui no Brasil a não residentes. Então, o benefício, né, esse daqui, que é voltado para a parte de comércio exterior, né, esse aqui está claro que é comércio exterior, mas tem outros benefícios com essa medida, né? Primeiro, é a ampliação assim, da oferta de serviços financeiros de instituições que hoje já não possuem agências ou subsidiárias no exterior, né? E outro é a questão da convergência do uso das contas dos não residentes de forma mais próxima das contas dos residentes, no seguinte sentido. Hoje não é possível conceder ao titular da conta, né, do não residente crédito, né? Inclusive cheque especial, financiamento, cartão de crédito. Então, pelo mesmo motivo, né, os residentes no Brasil que se tornam não residentes teriam que eventualmente quitar financiamento imobiliário, empréstimos, né? Que tem aqui no Brasil. E isso é algo que traz uma série de... É comum, né? Às vezes a gente está aqui, aí resolve morar um certo tempo ali em Portugal, depois volta. Aí essa alteração de residência traz essa insegurança, né? Então, com o PL, isso aí vai ficar sanado, né? E aí a gente tem uma outra iniciativa, né, que é mais voltada ao quesito de simplificação, né, que é da questão da competitividade de empresas brasileiras, né, que é o uso da receita das receitas de exportação no exterior, né, dos exportadores, né. Então, hoje há uma restrição para que os exportadores emprestem recursos, né, que são os recursos que eles têm lá, mantêm no exterior, né, e aí isso acaba reduzindo a competitividade dessas empresas quando comparadas às suas concorrentes lá fora, né? E essencialmente a razão é que assim, uma empresa que mantém receitas de exportação em sua conta no exterior, ela não pode usar esse recurso para
emprestar, né, utilizar esse recurso para uma subsidiária sua ou para fazer, digamos assim, fazer dinheiro de outra forma, né? A Lei 11.371, né, que representou, de fato, um importante passo no passado, né, porque ela permitiu que o exportador pudesse manter as receitas dele lá fora. Isso foi algo novo, importante, mas só que quando ela foi, né, gestada e tudo, ela trazia restrições ao livre uso desses valores, né? Essa lei ela restringe o uso dos recursos dos exportadores, né, mantidos lá no exterior, essencialmente para duas coisas: ou para pagar os fornecedores e as obrigações próprias dele lá fora, ou para ele fazer aplicação financeira ou investimento. Ou seja, o dispositivo veda que o exportador use livremente suas receitas, por exemplo, fazer empréstimo, né, mútuo, de qualquer natureza, né? Então, a ideia é que o PL elimine esse tipo de restrição, né? E que o exportador ele possa usar de forma livre os recursos, como ele usa os recursos que ele envia, por exemplo, a título de uma disponibilidade ou um negócio que ele figura lá como credor ou como investidor, né? Então, esse é um avanço que o PL traz, né? Outro, né? E no quesito outro também de simplificação, né? Tem uma questão que é interessante, a questão do investimento financeiro, né? Mercado financeiro. E aí, assim, além de realizar a operação de câmbio, as aplicações de portfólio no Brasil, por exemplo, elas têm que ser registradas no Banco Central pelo representante do investidor residente lá no exterior, né? E aí o PL, ele delega para o Banco Central exigir ou dispensar esse registro de capitais estrangeiros, né? Então, assim são criadas, a lógica assim é de criar condições para permitir o acesso simplificado de investidores residentes no exterior a aplicações financeiras ou títulos privados, públicos aqui no Brasil, né? Por meio de plataformas, por exemplo, quando a gente chega o mundo dos títulos públicos, um tesouro direto, né? Sem a necessidade de registro no Banco Central. Então, a ideia é aumentar a eficiência do mercado e consequentemente, atrair, né, investidores estrangeiros pela facilidade, né? E aqui, mais uma vez, de fato, essa questão da consolidação, só essa iniciativa já vale o esforço, né, que é condensar em um lugar só tudo isso que está hoje aí, aqui no fim deste ano, vamos fazer 100 anos, realmente, da primeira, né, que é a Lei 4182, né, que exatamente, que trazia, né, ela já trazia detalhamento sobre o que está em vigor, sobre o contrato de câmbio, sobre a supervisão, né, no instituto de coibir o jogo sobre o câmbio, né, e talvez um dos ganhos mais importantes do PL para o público seja definir de forma clara as irregularidades que o PL estabelece, né, porque exatamente coibir o jogo sobre o câmbio, que, né, é difícil talvez hoje a gente ter uma resposta rápida e exata sobre o que seria isso, né? Bom, e aí o PL ele traz outras questões, né? Vou passar aqui rapidamente. A primeira delas é sobre encargo financeiro, né? Então o PL vai trazer importantes avanços em relação ao encargo financeiro, né? No decorrente do cancelamento, né? Ou na operação de câmbio, da baixa dela, né? Na posição de câmbio. O caso mais comum da aplicação do encargo acontece quando o cancelamento, a baixa da operação de câmbio de exportação sem a mercadoria embarcada, né? Então, a lógica de encargo, naturalmente do encargo, né? Naturalmente é de retirar o eventual ganho, né? Que o exportador, quer dizer, a empresa, né? Vai fazer o negócio, tenha pelo uso de uma linha de crédito externa de comércio e usando ela em outra finalidade, né? A ideia é que o exportador recebeu o adiantamento para viabilizar a exportação brasileira, né? Agora, se ela, por decisão própria, prefere aplicar os recursos dos capitais em outras finalidades, né? Ou seja, ela não aplica os recursos na produção de bem, do bem, né? Que ela se pretende produzir, né? E aí se beneficiando das linhas comerciais, né? Que tem isenção tributária nos juros, né? Devido ao ofertante da linha no exterior, né? Nessa situação entra em cena o encargo financeiro, né, que é para evitar o usufruto indevido desses recursos, né? O encargo financeiro ele é cobrado do exportador, mas quem faz esse recolhimento ao Banco Central é a instituição autorizada compradora da moeda estrangeira, né?
E quais são os principais avanços do PL? São dois, essencialmente, né? Primeiro, é o que está aí na apresentação, é limitar, né, esse encargo a 100% do valor do adiantamento. Hoje não tem limite. Além de não ter limite, o encargo hoje ele é cobrado sobre o valor cancelado ou baixado, independentemente assim, do cliente ter recebido o adiantamento, né? E o outro é competência para que no nível infralegal possa ser estabelecida a fórmula, né? A fórmula de encargo, né? Para apuração do encargo, podendo até haver a dispensa dele, né? Em determinado, mas assim, de uma forma ampla, né? E uma questão importante que também o PL traz, é a questão da compensação privada de créditos, né? Hoje, já a legislação atual já prevê, né? O Decreto-Lei 9.025, né? Ele já dispõe que é vedada compensação, exceto em situações previstas pelo Banco Central, né? Houve uma alteração recente, né, nesse decreto, mas, ou seja, o Banco Central hoje já tem competência para autorizar situações de compensação privada de crédito, né? A questão é que não há previsão para a coleta de informações sobre esses negócios, né? Então, como eu não consigo acompanhar esse tipo de operação, né, principalmente quando realizados entre não regulados, eu não me sinto à vontade de ir soltando sem eu ter noção efetivamente do que efetivamente está sendo transacionado, né? Então, o PL ele vai estabelecer, tá no texto dele, que o Banco Central vai poder exigir que os residentes prestem informações sobre a realização da compensação privada e aí punir em caso de descumprimento na inadequação da informação, né? Então, a partir dessa possibilidade de acompanhamento, eu vou ter segurança em avançar, naturalmente, de forma bem gradual nesse quesito, mas abre espaço para isso, né? E aí a gente entra finalmente aqui essa última parte aqui, que é a estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações execuíveis no Brasil, né? Hoje o decreto 857, né? Ele estabelece que são nulos, né, a estipulação de pagamento em moeda estrangeira, e as poucas exceções estão ali no próprio decreto-lei, né? A principal inovação é estabelecer que o Conselho Monetário vai ter competência para prever estipulação de pagamento em situações, né, quando o objetivo for de mitigar risco cambial ou ampliar a eficiência do negócio, né? Então, essa medida ela permite trazer maior segurança jurídica em contratos com financiamento de longo prazo, como projetos de infraestrutura, né? Bom, e aí a gente entra na questão do conceito de residência, que o PL ele delega para o Banco Central estabelecer, né? A questão das contas tituladas por não residentes, né? Também, que é uma questão atual, hoje há uma discrepância de tratamento muito grande, né? Então, assim, os créditos débitos nessas contas são tratados como operações de câmbio, né? Então, recentemente, inclusive, a gente levou o valor de dispensa do tratamentos idêntico a operações de câmbio, né? Teve a resolução do Banco Central número 4, que elevou de 10 mil para 100 mil. Mas, ainda assim, ela é uma conta cara, né? Essas, assim, são caras, inviáveis para a maior parte daquelas pessoas interessadas em ter, né? Então, tanto que um indicativo da dificuldade é que elas representam hoje menos de 2%, né, do valor das operações realizadas no mercado de câmbio, né? Então, a concepção do PL é aproximar ao máximo o tratamento dispensar das contas dos não residentes às contas dos residentes, né? E aí, eu vou... Só que faltou aqui só... Acho que eu pulei a questão dos royalties, também é outro avanço que o PL traz, né? Ele tem uma questão importante dos royalties, é que a vedação hoje está em lei e está na 4131, e a lógica é que a gente possa, quer dizer, neste caso, o próprio PL está eliminando essa vedação que hoje está estabelecida para os royalties, né? Mas os royalties, o que está estabelecido na 4131, é só no caso de uso de marcas e patentes, né? E invenção de marca são duas situações, o uso de patentes, né, de invenção e marcas de indústria de comércio, né? E aí entre filiais e subsidiárias de empresas estabelecidas no Brasil com a matriz no exterior e que hoje não faz mais sentido esse tipo de vedação. Então essa restrição o PL vai eliminar, né? E aí finalmente, eu acho que esse é o último slide, e aí eu vou
já encerro, acho que estou um minutinho só, há uma melhora significativa do cenário de reservas, né, da OCDE, né? Em linhas gerais, o PL vai revogar várias, digamos assim, restrições que impedem a adesão aos códigos. Na realidade, assim, ele revoga, de fato, muitas reservas, né, os 2 códigos de liberalização, né? E para entrar, para o trabalho de acessão do Brasil à OCDE pressupõe a adesão aos códigos, né? Então, a lógica é de revogar 2 restrições que impedem, de fato, a adesão aos códigos. Uma é de reciprocidade, né? A lei atual, ela prevê que os bancos estrangeiros, né, tenham que ter as mesmas restrições que são aplicadas nos bancos do país de origem, né? Então, isso vai ser eliminado. E uma outra questão é a questão do tratamento discriminatório. O PL assegura, né, reitera, né, que o capital estrangeiro vai ter no Brasil o mesmo tratamento jurídico, né, ao que é concedido ao capital nacional, né, em condições de igualdade, né? Bom, muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui eliminar. Vamos ver, acho que deu certo. Eu agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite e parabéns mais uma vez pela excelente organização. Obrigado. Obrigada a nós que agradecemos da Abracam pela excelente apresentação. Espero contar com a presença dos senhores no nosso Compliance 2021. Muitíssimo obrigada.